Já foi. Beleza. Bom dia, gente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tranquilo? Boa tarde. Bom. Boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Bom, vamos continuar aí a nossa matéria, né? Estava nos fontes de energia. E vamos tentar chegar bem perto do finzinho disso hoje. Tá. Compartilhado. Beleza. Bacana. Muito bem, gente. Na aula passada, a gente trabalhou aí os conceitos, né, de fontes de energia, falamos sobre renováveis, não renováveis, sobre matriz energética, sobre matriz elétrica e começamos a desenvolver a produção de energia elétrica no Brasil, priorizando, evidentemente, a forma dominante, né, de produção de energia elétrica no país, que são as hidrelétricas, né? Aí falamos sobre os impactos socioambientais, né? Falamos sobre essa questão. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre hidrelétrica para poder finalizar aí o tema hidrelétricas. Bom, evidentemente que a produção de energia nas hidrelétricas se dá nos rios, né? E os rios aqui no Brasil compõem as nossas bacias hidrográficas. O que a gente chama de bacias hidrográficas? É um conjunto de rios formada por um rio principal, as grandes bacias, e seus respectivos afluentes, tudo bem? Então, quando a gente fala em bacia hidrográfica amazônica, a gente está falando do rio Amazonas, que é o rio principal que atravessa o Brasil nesse sentido aqui que o mouse está mostrando, e os afluentes do rio Amazonas, que vão desaguando no Amazonas vindo do extremo norte e do centro-sul aqui do país. Tudo bem? Então, essas aqui que vocês estão vendo são as bacias hidrográficas brasileiras. A gente divide as bacias hidrográficas em duas categorias no Brasil. As bacias principais e as bacias secundárias. Quais são as bacias principais? A bacia hidrográfica amazônica, a bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia, tudo bem? Tocantins e Araguaia são os dois rios principais, só que esses dois rios eles se juntam formando um rio só, que fica com o nome Tocantins. Em algumas bibliografias, considera-se essa bacia do Tocantins-Araguaia como integrante da bacia amazônica, porque a foz do Tocantins ela coincide com a foz do rio Amazonas. Então, muita gente considera como se o Tocantins fosse mais um afluente do Amazonas. Tá? Outras bacias hidrográficas brasileiras, a bacia do Parnaíba, pequenininha, importantíssima bacia do São Francisco. Então, São Francisco faz esse caminho aqui que o mouse está mostrando, tá? A bacia do Rio Paraná faz esse caminho aqui, o Paraná vai embora do Brasil. A bacia do Rio Paraguai, que faz esse caminho, só que o Paraguai também vai embora do Brasil e fora do Brasil, se junta com o Paraná, formando um rio só. E a bacia do Rio Uruguai, que também vai embora do Brasil. E a bacia do Rio e o Rio Uruguai fora do Brasil se junta com o Paraná, que já havia se juntado com o Paraguai, formando um rio só. Beleza? Por isso que a gente diz que a bacia do Uruguai, Paraná e Paraguai, fora do Brasil, elas convergem para um único rio. Tá? Por isso que a gente pode juntar essas três e falar bacia platina. Tudo bem? Ou até bacia do Prata. Beleza? Legal? Então, as grandes bacias hidrográficas brasileiras, Amazônica, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, e essas três aqui que vão dar numa só, platina. Quer dizer, Paraguai mais Paraguai, Paraná mais Uruguai. Beleza? Bacias secundárias são essas aqui que a gente está vendo ao longo do litoral. Tá? Bacia do Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Oriental e Nordeste Ocidental. Por que a gente chama de bacias secundárias? Porque não há um rio principal, tudo bem? É um conjunto de rios que nascem nas regiões serranas do Brasil e vão direto para o oceano. Então, você faz uma sequência de vários rios aqui. São rios de curta extensão, né? Porque nascem aqui e vão para cá, nascem aqui e vão para cá. Aí você junta um conjunto de rios em cada uma dessas áreas litorâneas ou próximas ao litoral do Brasil e chama de bacias secundárias. Alguns rios são muito famosos, como, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma bacia, um rio da bacia Atlântico-Leste, que é o Rio Doce. Né? Todo mundo já ouviu falar no Rio Doce. Aqui nós temos o Rio Paraíba do Sul. Aqui nós temos o Rio Ribeira do Sul, o Rio Itajaí, o Rio Jaguaribe. Né? Então, tem vários rios, né, que formam
essas bacias secundárias, beleza? Então, a gente construiu as nossas hidrelétricas nos rios dessas bacias hidrográficas, tudo bem? O que é ideal para você construir uma hidrelétrica? Que você tenha uma declividade, tudo bem? E que você tenha um bom volume d'água, legal? Muito bem. Existem dois termos que a gente usa quando vai falar do potencial hidrelétrico, tá? O que a gente chama de potencial hidráulico ou potencial hidrelétrico. São duas coisas diferentes, né? O potencial hidráulico pode ser chamado de potencial hidrelétrico não instalado. Então, o que significa isso? A capacidade máxima de geração de energia hidrelétrica em uma bacia hidrográfica. Isso é determinado pelas condições naturais, o volume da água, a quantidade de rios e a declividade desses rios. Então, você vai analisar uma bacia hidrográfica qualquer, por exemplo, de São Francisco, vai ver quantos rios tem, o volume d'água, e vai ver quanto que eu poderia gerar de energia se aqui construísse hidrelétricas. Se aqui construísse hidrelétricas, tudo bem? Então, eu vou falar, o potencial hidráulico da bacia tal é de tantos megawatts, tudo bem? Se eu construísse as hidrelétricas, ia dar isso tudo de potencial. Tudo bem? O que é o potencial hidrelétrico, chamado também de potencial hidrelétrico instalado? É aquilo que está efetivamente construído. Então, é a quantidade de energia hidrelétrica efetivamente gerada. Isso é determinado pela quantidade e capacidade das usinas hidrelétricas construídas e funcionando. Tudo bem? Legal? Então, a gente vai ver que existem bacias hidrográficas no Brasil com muitas hidrelétricas, logo com muito potencial hidrelétrico, porque está gerando energia, e outras bacias hidrográficas que têm capacidade de gerar energia, só precisam ter as obras para construir efetivamente essas hidrelétricas. Tudo bem? O próximo mapa, depois desse aqui, ele vai mostrar o potencial hidrelétrico brasileiro. Ele vai mostrar nas bacias hidrográficas brasileiras, em azul, para o mais escuro, para o mais clarinho, até chegar no quase branco, nessa escala de tom de cores, é o potencial hidrelétrico, ou seja, o que está gerando realmente de energia no Brasil. Só que ele pegou as bacias hidrográficas e ele dividiu em subbacias, tá? Deixou mais quebradinho, mas dá para a gente entender. Vamos ver aqui, ó, potencial hidrelétrico brasileiro. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o potencial hidrelétrico brasileiro. Então, ó, quanto mais escuro nesse tom de azul aqui, maior a geração de energia. Aí vai ficando mais claro o menor o potencial. Então, a gente percebe que as áreas onde mais geram energia no Brasil são essas aqui. Ó. O que significa isso? Que aqui são as áreas onde mais tem hidrelétricas com alta capacidade, né? Quer dizer, gerando bastante energia. Se a gente voltar no mapa das bacias hidrográficas, você vai ver, ó, olha aqui onde está o mouse. Ó, deu para perceber? Qual é a bacia hidrográfica brasileira de maior potencial hidrelétrico? Ó. Qual é, pessoal? Paraná. Paraná. Então, a bacia hidrográfica do Paraná, então, os vários rios que formam a bacia do Paraná, o rio principal, que é o Paraná, e seus afluentes, representa a bacia hidrográfica com o maior número de hidrelétricas, logo com maior potencial hidrelétrico ou hidrelétrico instalado. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou mostrar outro mapa nessa mesma escala de cores, azul mais escuro para mais claro, que é o potencial hidráulico, ou seja, a capacidade natural das bacias, sem considerar se está construída ou não, tá? Só o natural, é o próximo mapa. Quando a gente olha esse mapa aqui, que é o potencial hidráulico, a gente percebe que a bacia do Paraná tem potencial hidráulico, mas ela não é a de maior potencial hidráulico do Brasil. A gente vê que o maior potencial hidráulico está aqui, ó. Isso corresponde a qual bacia hidrográfica? Vamos voltar? Olha aí. Bacia o quê? Amazônica. Então, a bacia amazônica é a bacia hidrográfica que tem a maior capacidade hidráulica, ou seja, a maior possibilidade de construir hidrelétricas. Mas qual é a bacia que a gente mais fez hidrelétricas no Brasil? A do Paraná, que tem, então, portanto, o maior potencial hidrelétrico. Então, o potencial hidrelétrico no Brasil, o maior está na bacia do Paraná. E o potencial hidráulico maior está na bacia amazônica. Por que a gente construiu mais hidrelétrica na bacia do Paraná do que na bacia amazônica? Por quê? O que vocês acham? Que na Amazônia é mata fechada? Isso, e demanda, né?
o centro-sul do Brasil, onde está São Paulo, onde está Rio de Janeiro, onde está o sudeste do Brasil, a região sul do Brasil e próxima a Brasília também, é a região que mais demanda, que mais precisa de energia, a região mais urbanizada, a região mais populosa do Brasil. Então, ela é onde mais foram construídas as hidrelétricas. Já na Amazônia, a demanda é menor. Tudo bem? Beleza? Então, nesse mapa aqui, a gente está vendo as maiores hidrelétricas brasileiras. Não são todas as hidrelétricas, estamos vendo só as maiores, tá? Porque aqui no Brasil a gente tem mais de 5 dezenas de hidrelétricas, de pequenininhas a grandes. Então, essas aqui são as maiores hidrelétricas brasileiras. Tudo bem? Então, ó, quando você vê aqui, ó, aqui é a hidrelétrica de Itaipu, a de maior geração de energia no Brasil. Aqui é a hidrelétrica do Iguaçu, tá? Aí que a gente tem as hidrelétricas no Rio Paranapanema, no Rio Tietê, no Rio Grande. Tudo isso aqui faz parte da bacia hidrográfica do Paraná. Tudo bem? Aí aqui já saindo da bacia do Paraná, ó, em Tocantins, hidrelétrica de Serra da Mesa, uma outra hidrelétrica muito importante no São Francisco, que é a hidrelétrica de Sobradinho, uma hidrelétrica aqui no Rio Parnaíba, né? Então, essas são as áreas das principais hidrelétricas brasileiras. E essas setinhas que vocês estão vendo é o sistema de transmissão, a ligação, né? Para onde você joga a energia, aquelas grandes linhas de transmissão. Então, veja que o sistema elétrico brasileiro ele é razoavelmente bem integrado. O que significa? Que vamos supor que agora nós estejamos com carência energética em Fortaleza. E a gente precisa suprir Fortaleza com energia. Dá para jogar energia elétrica gerada em Itaipu, chegar em Fortaleza? Dá. Só você seguir as linhas, ó. Daqui para cá, continua, daqui para cá e daqui para cá. Então vai ter uma perda de energia, né? Porque ela vai se perdendo, né? Gigantesca. Mas isso significa um sistema elétrico interligado. Tudo bem? Então, a maior quantidade de hidrelétricas está nessa bacia do Paraná pela demanda maior aqui no centro-sul do Brasil. Tudo bem? Mas, importantíssimo de guardar, nos últimos 20 anos, qual tem sido a prioridade do governo? Construção de hidrelétricas na Amazônia. Por quê? Porque a economia brasileira está crescendo nessa vertente, na vertente amazônica. A expansão da fronteira econômica, da fronteira agrícola brasileira, caminha em direção à Amazônia. A Amazônia está ficando cada vez mais populosa, quer dizer, mais integrada economicamente. Se a gente pegar as 3 últimas usinas, dentre as importantes, tá? Inauguradas no Brasil, as 3 últimas usinas hidrelétricas inauguradas no Brasil de importância estão na Amazônia, que são essas aqui, ó. A usina de Belo Monte, tá? Que fica no rio Xingu, que é um afluente do rio Amazonas, e as usinas de Santo Antônio e Jirau, que ficam no rio Madeira. Tudo bem? No estado de Rondônia, as duas, tá? Essa aqui no estado do Pará. Então, essas são as 3 últimas usinas construídas no Brasil. E junto com a construção delas, também foi construído, está acabando de ser construído também, um sistema de interligação, que é interligar o sistema amazônico ao resto do sistema brasileiro. Tudo bem? E aí, a gente tem uma carência principal no Brasil, no estado de Roraima. Tá? O estado de Roraima ele não é integrado em nada ao sistema elétrico brasileiro. Tanto que o estado de Roraima, a geração de energia em Roraima é basicamente de termoelétricas que dependem de óleo diesel importado da Venezuela. E parte da energia de Roraima ela vem também da Venezuela, porque a gente compra energia da Venezuela. E a gente sabe toda a crise pelo qual a Venezuela vem passando, né? O que deixa Roraima aí numa carência, né? Numa instabilidade, numa insegurança energética gigantesca. Há um projeto do governo em construir linhas de transmissão saindo aqui de Belo Monte e indo para Roraima, para abastecer Roraima com energia elétrica gerada no resto do Brasil. O problema é que essas linhas de transmissão elas vão passar por áreas indígenas, elas vão gerar um impacto ambiental na construção. Então, está gerando aí uma série de problemas de licenciamento ambiental para a construção dessas linhas de transmissão. Tudo bem? Só que tem um problema. À medida que você vai construindo hidrelétricas na Amazônia, a Amazônia tem um grande potencial para construir hidrelétricas, tá? Porque tem um bom potencial hidráulico.
O potencial hidráulico na Amazônia ele é determinado muito pelo volume da água dos rios. Os rios amazônicos têm declividade? Tem, só que a maior dessas declividades são mais suaves. O que isso significa? Aqui a gente está vendo o perfil do relevo amazônico, né? Como se eu fizesse essa viagem aqui, ó. Saísse do norte e viesse para o sul da Amazônia, do norte para o sul da Amazônia. Então, se eu estou vindo do norte para o sul da Amazônia, no meio do caminho eu passo pelo rio Amazonas, tudo bem? Então, você tem rios que são afluentes do Amazonas que vêm dos planaltos residuais do norte da Amazônia e desaguam no rio Amazonas. E você tem rios que vêm dos planaltos residuais sul-amazônicos, aqui o Planalto Central brasileiro, e desaguam no rio Amazonas. A maior parte das hidrelétricas, elas estão sendo construídas aqui, ó. O rio Amazonas passa aqui, então é na parte sul da Amazônia, aonde os declives são menores, mas também são as áreas mais de expansão econômica agora, porque aqui ainda é uma área muito pouco explorada economicamente no Brasil. Então, o que significa? Construir hidrelétricas nessas áreas de declive mais suave acaba gerando alagamentos maiores, ou seja, acaba gerando maiores impactos ambientais numa região tão importante que é a região de floresta amazônica. Tudo bem? Exatamente por isso que, desde o governo Dilma, tem se priorizado, não, o governo Lula, na verdade, tem se priorizado para a construção de hidrelétricas na Amazônia um outro tipo de hidrelétrica que eu vou explicar para vocês agora, que é a chamada hidrelétrica ou usina, né? Usina hidrelétrica a fio d'água. O que são as hidrelétricas a fio d'água? São alternativas de hidrelétricas que geram menor impacto ambiental. Por quê? Porque elas formam reservatórios, lagos artificiais menores. Então, você alaga uma área menor exatamente para tentar diminuir o tamanho do impacto ambiental. Tudo bem? Beleza? Então, isso aqui é como se fosse uma usina tradicional. Então, imagina, isso aqui, é a área alagada. Imagina que isso aqui é o rio, tá vendo? Aqui, esse trecho aqui é o rio. Aí aqui você constrói a barragem, onde você vai construir a hidrelétrica, e você vai alagar essa área toda aqui em azul. Então, isso aqui seria um exemplo de uma usina tradicional. Tudo bem? Uma usina tradicional, ela vai estar mais cheia numa época, né? O lago, e uma época menos cheia. Tudo bem? Aquela oscilação que a gente conversou na aula passada. Isso depende da quantidade de chuvas. Tudo bem? Beleza? O que é a usina a fio d'água? É isso aqui, ó. Olha aqui esse desenho, ó. Tá? Área alagada. Olha a área alagada de uma usina a fio d'água. Então, você reduz muito o lago. Então, esse aqui é o lago da usina a fio d'água. Esse aqui é o lago da usina normal. Compara os dois, ó. Fio d'água, usina normal. Então, a fio d'água, você gera um impacto ambiental menor. Tranquilo? Aí você fala, então é tudo de bom, né, professor? Não. Se você ganha em meio ambiente, você perde em alguma coisa. Em quê? Pelo fato de você ter um reservatório menor, as usinas a fio d'água, a quantidade de água na usina, no lago, ela oscila mais ao longo do ano. Tá bom? E o que significa isso? Se numa usina normal você tem essa oscilação, na usina a fio d'água, essa oscilação vai ser muito maior. Ele não está mostrando aqui, mas vai ser muito maior. Como é que é numa usina a fio d'água? Nas épocas de chuva, no período das chuvas, a usina consegue gerar de 80% a 100% da sua capacidade total. Então está bombando. Tudo bem? No período de estiagem, que é o período de menos chuva, que é o período de seca, essa geração de energia pode cair para 30% da sua capacidade total. Ou 50% se a estiagem, né, for naquele ano mais generosa. Então, você ganha em meio ambiente, tudo bem? Você ganha em meio ambiente, mas você perde em geração de energia. Professor, como é que é essa variação chuva e estiagem numa usina normal, que não é fio d'água? Usina normal, período de chuva, 90 a 100. Tudo bem? Período de estiagem, de 60 a 80.
Então, a usina normal também tem essa perda, mas essa perda é menor do que na usina a fio d'água. É bem menor, na verdade. Tudo bem? Então, quando você opta por usinas hidrelétricas na Amazônia, você tem optado pelas usinas a fio d'água, que geram menos impacto. Assim é a usina de Belo Monte, assim é a usina de Santo Antônio e assim é a usina de Jirau. São usinas que têm menos impacto, mas têm impacto também, tá, gente? Mas esses impactos ambientais, sendo menores, acabam tendo o outro lado, o lado econômico. Tudo bem? Beleza? Professor, Pois não. e o custo de produção delas é o mesmo ou é menor? Não, o custo de produção é o mesmo, é o de construção que se diz, né? É isso. Isso é um pouquinho menor, mas não chega a ser assim um diferencial tão grande, tá bom? E da diferença da quantidade de energia que elas produzem? Então, a quantidade de energia vai depender do volume d'água do rio e da declividade. Ah, sim. Tá? Então, por exemplo, Beleza. se ela fosse 500 megawatts, se ela é 500 megawatts, ela seria dos dois tipos, normal ou fio d'água. Só que esse 500 ia oscilar muito mais por ser fio d'água ao longo do ano. Entendeu? Entendi. Obrigada. Beleza? Essa aqui é a usina de Belo Monte, olha só, ali em construção, tá? Isso aqui é o paredão que foram fazendo, né? Interromperam a passagem do rio, o tamanho dele. Vocês verem aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um caminhão, ó. Tá? Então, o tamanho do paredão que foi construído, olha aqui, ó. Tá? Isso aqui que está sendo instalado é uma turbina, né? Então, depois de pronta, e já está pronta, né? Então, as tubulações vão ser construídas aqui. Então, a água vai vir por aqui, cair aqui na turbina e vai fazer essa turbina todinha girar. Tudo bem? Ela fica exatamente nesse ponto aqui, ó, no rio Xingu. Esse aqui é o rio Xingu, ó. E aqui a gente tem uma curva, né, que a gente chama de Volta Grande do Xingu. Aqui está a usina de Belo Monte. Ela inicialmente foi projetada para ser uma usina tradicional e depois mudado o projeto para fio d'água. Tudo bem? Aqui está a usina de Belo Monte, já com a área alagada, já com o lago a fio d'água, né? É um lago também, né? Não é tão grande como aquele, que seria inicialmente, né? É um lago a fio d'água. Então aqui a gente já tem parte das usinas instaladas, olha só. Então aqui, ó, a água desce e vai bater lá numa turbinona dessas aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, uma turbina, duas turbinas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turbinas. E mais, ó, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 turbinas ainda em construção. Mas já está funcionando com uma capacidade ainda reduzida a usina de Belo Monte. Tudo bem? O fato de ter sido uma usina a fio d'água isentou de impactos ambientais? Não. Gerou impactos ambientais? Gerou, principalmente com as comunidades indígenas da região. Beleza? Aqui, esse gráfico aqui, né, caiu numa questão do Enem uma vez. Ele é muito interessante, né? Porque ele compara duas coisas. Ele compara a geração de energia e a área alagada em algumas usinas brasileiras. Tá? Então vamos ver aqui uma ideia. Esse aqui é o formato do lago de Itaipu. Tudo bem? Qual é a área alagada de Itaipu? 1,4 mil quilômetros quadrados, ou seja, 1.400 quilômetros quadrados. Tá bom? Essa é a área alagada, 1.400 quilômetros quadrados. Qual é a potência de Itaipu? 14 mil megawatts. Então, Itaipu alaga uma área de 1.400 e gera 14 mil megawatts. Agora, vamos ver Belo Monte. Ó. Belo Monte alaga 0,5 mil quilômetros quadrados. Então, isso aqui é 1.400 quilômetros, essa aqui é 500 quilômetros quadrados. Então, ela alaga alagou cerca de 3 vezes menos que Itaipu. Deu para ver, gente? Tudo bem? Capacidade máxima de Belo Monte, 11.200, 11,2, 11.200 megawatts. Então, você vê que essa aqui é a capacidade máxima. Qual o problema? Qual é a parte boa de Belo Monte? Alaga menos. Qual é a parte ruim? Na época da seca, esses 11 mil podem cair para 3 mil, 4 mil. E Itaipu, esses 14 mil podem cair para 9, 10 mil.
Tudo bem? Itaipu, por ser tradicional, oscila menos ao longo do ano a produção máxima. Belo Monte, por não ser tradicional, ser a fio d'água, tem vantagem ambiental e perda o quê? Na geração de energia ao longo do ano. Deu para entender? Sim? Beleza. Beleza? Vamos ver outras relações, ó. Tucuruí, no Rio Tocantins, Lagão, ó. 3.500 quilômetros quadrados, capacidade máxima 8.700, usina tradicional. Giral, fio d'água, 300 quilômetros quadrados, capacidade máxima 3.800. Ilha Solteira, tradicional, 1.200 quilômetros quadrados, quase o tamanho de Itaipu, ó. Produção 3.400, uma relação ruim, deu para ver, gente? Xingó, Sobradinho, uma das melhores relações do Brasil. 100 quilômetros quadrados só, usina fio d'água. 3.200 de geração de energia. Santo Antônio, Amazonas também. 400 quilômetros quadrados, fio d'água. 3.200. Marimbondo, 400 quilômetros quadrados, 1.400. Serra da Mesa, olha que desastre, que coisa horrorosa. 1.800 quilômetros quadrados, produção 1.300 megawatts. Sobradinho, aquela que eu falei para vocês na música, o sertão vai virar mar. O maior lago artificial do Brasil. 4.100 quilômetros quadrados de área alagada. Produção, só 1.100. Tudo bem? O Brasil já fez besteira pior do que Sobradinho? Já. A pior besteira brasileira foi a hidrelétrica de Balbina, na Amazônia. Ela fica lá no norte da Amazônia, é esse lago aqui, que agora está atrapalhando ali de ver, mas é esse lago aqui que vocês estão vendo, o Lago de Balbina. Tá? Ela fica no rio Uatumã, que é um afluente do rio Amazonas. Tudo bem? Essa foi a pior usina brasileira. É a pior usina, é o maior desastre que a gente tem, econômico e ambiental. Por quê? Essa usina ela tem 2.400 quilômetros quadrados, 2.400 de lago. Então, o lago dela é maior do que Itaipu. Tudo bem? É um lagão. Itaipu gera 14.000 megawatts. Balbina gera 250 megawatts. Não chega nem a 1.000 megawatts, é apenas 250. Ela nem consegue abastecer a cidade de São Paulo, de Manaus. Ela foi construída para abastecer Manaus, mas não consegue abastecer, porque a produção é ridícula. Por quê? Porque construíram uma usina numa área de baixíssima declividade. Tudo bem? Sem declividade, praticamente. Resultado, alagaram uma área gigantesca, não tiraram a vegetação apodreceu, tanto que o lago lá é apelidado de paliteiro, né, porque tem todos os restos de árvores. A vegetação apodreceu e o apodrecimento da vegetação aqui gerou matéria orgânica no lago, o que provocou uma gigantesca proliferação de algas, de micro-organismos, o que quase que acabou com o oxigênio do lago, matando os peixes. Vocês já estudaram em biologia, não já, gente? Processo de eutrofização. Tudo bem? E ficou uma água aqui com baixíssimo nível de oxigenação, peixes mortos, e cheio de peixes mortos, esses peixes entraram em decomposição. Começou a se proliferar aqui bactérias anaeróbicas, que começaram a produzir dióxido de enxofre, por exemplo. O lago ficou com cheiro de ovo podre, até que ninguém aguentando mais o cheiro e a acidez da água aqui, pela supereutrofização, abriram as comportas, o que acabou poluindo para frente todo o rio Atumã e prejudicando toda a população indígena que vivia nessa região aqui, literalmente matando o rio. Então, esse aqui é um grande exemplo do que não se deve ser feito no Brasil em termos de obra. Esse aqui foi feito no final dos anos 70 e início dos anos 80, uma obra do regime militar que dizia que ia trazer um grande progresso para a Amazônia e transformar Manaus numa das metrópoles mais importantes do mundo. Ou seja, foi pessimamente planejada e gerou um grande desastre ambiental e econômico aqui. Beleza? Tudo bem? Então, isso aí é um dos grandes erros que a gente já fez aqui no Brasil com as usinas hidrelétricas. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Posso avançar? Pode? Pode sim. Bacana.
Termoelétricas, né? 18% da energia elétrica nacional vem das usinas termoelétricas, né? Como é que funciona uma termoelétrica? Muito simples. Você vai queimar alguma coisa e isso queimado vai gerar calor. O calor da queima de alguma coisa vai aquecer um reservatório de água. Essa água aquecida vai gerar vapor e a força do vapor vai fazer uma turbina girar. A turbina girando aciona um gerador, gerando energia elétrica. Tudo bem? Beleza? Então, o barato é fazer a turbina girar. Numa hidrelétrica, eu faço a turbina girar com a força da água caindo. Numa termoelétrica, eu faço a turbina girar com a força do vapor. Então, é essa brincadeirinha aqui. Aquece alguma coisa, calor, vapor, girou a turbina, fez o gerador funcionar. Tudo bem? Depois, esse vapor ele entra num condensador para você voltar para o estado líquido e voltar para esse processo aqui. Então, faz aqui um ciclo. Tudo bem, gente? Tudo bem? Beleza? O que é que nós queimamos para poder aquecer essa água numa termoelétrica? Petróleo, geralmente usa-se um derivado do petróleo, que é o óleo diesel, ou queima-se carvão mineral, ou queima-se gás natural. Então, esses três são combustíveis fósseis. Outra coisa que eu posso queimar numa termoelétrica: biomassa, matéria orgânica, pode ser lenha. Tudo bem? Resto de madeira usado em alguma indústria. Pode ser, como temos aqui no Brasil, muitas termoelétricas que são privadas. Privadas, né? Indústrias têm a sua própria geração de energia elétrica, porque a indústria constrói a sua própria usina termoelétrica. Tá? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar numa indústria que faz, entre outras coisas, lápis, chamada Faber-Castell. Eu não ouvi falar, gente? Já, né? Faber-Castell. A Faber-Castell usa os tocos que sobram de madeira da sua produção de lápis para queimar, ou seja, queima madeira, biomassa, para gerar sua própria energia. Aqui no Brasil tem muita produção de etanol. E o que eles usam nas usinas de etanol? A energia elétrica gerada por eles mesmos. O que eles queimam? Bagaço de cana. O bagaço de cana que sobra da produção de cana-de-açúcar, que sobra da produção de etanol. Tudo bem? Beleza? Então, essas são as termoelétricas. Vamos às vantagens e desvantagens das termoelétricas. Primeiro, vantagem: a localização é flexível. Nós colocamos a termoelétrica onde nós queremos, né? Eu não preciso de um rio. Então, muitas vezes, nas hidrelétricas, a área que dá para ter hidrelétrica é muito longe do centro consumidor. E aí você gasta um dinheirão para construir as linhas de transmissão. Termoelétrica não tem esse problema. Você põe a termoelétrica aonde você quer. Tudo bem? Então, você poderia botar uma termoelétrica aqui no DF, no setor de indústrias, ali pertinho do Guará. Pronto, teria uma termoelétrica ali. Não precisa de rio. Tudo bem? Outra vantagem é barata de construir. Construir, tá? A construção é barata. E além de ser barata de construir, ela é rápida, tá? Mais ou menos uma obra de 6 meses a 1 ano, a termoelétrica está funcionando. Tudo bem? Desvantagens: usa fontes não renováveis. Professor, a biomassa não é renovável? Tudo bem, beleza. Mas a maior parte das termoelétricas do mundo e do Brasil usam combustíveis fósseis. A biomassa é uma exceção. Então, como elemento geral, usa-se fontes não renováveis, o que é uma desvantagem. Tudo bem? Outra desvantagem: o custo de geração, o custo da energia elétrica é maior, é mais cara do que a hidrelétrica. A hidrelétrica é mais cara para construir, a termoelétrica é mais barata. Depois de pronta, a hidrelétrica fica mais barata do que a termoelétrica. Por quê? A hidrelétrica usa água, a água chega de graça para a gente. Tudo bem? A termoelétrica, por exemplo, usa petróleo, carvão mineral. O petróleo a gente tem que comprar, a gente tem que trazer, tem que transportar, tem que importar ou extrair.
Então, todo o custo de extração e transporte, isso vai onerar a geração de energia, porque entra nos custos de funcionamento de uma termoelétrica. Tudo bem? Então, o custo de geração é maior. Tudo bem? E outra questão da termoelétrica, que é uma desvantagem importante. A queima desses produtos, particularmente dos combustíveis fósseis, libera poluição para a atmosfera. E essas poluições derivadas dos combustíveis fósseis são agravantes do processo do efeito estufa, né? Que são relacionadas a possíveis mudanças climáticas. Tudo bem? Então, essas são as chamadas usinas termoelétricas. Tudo bem? Brasil. A maior parte das termoelétricas do Brasil hoje são a gás natural. Tudo bem? Gás natural é um combustível fóssil, nada mais é do que a gaseificação do petróleo. Então, o petróleo muito antigo vira gás natural, tá? Região Sudeste e região Sul são as duas principais regiões onde há mais termoelétricas, como essa aqui, que funcionam a gás natural. O Brasil é produtor de gás natural? Sim. Autossuficiente? Não. Nós importamos gás natural da Bolívia, importamos gás natural da Venezuela, importamos gás natural de um país africano, Nigéria, e importamos gás natural de um país da América Central, chamado Trinidad e Tobago. Uma ilhazinha pequenininha, mas que tem uma produção legal. Tá? Óleo diesel. Tá? As termoelétricas que funcionam a óleo diesel no Brasil estão concentradas principalmente na região norte. Tá? E é um projeto do governo brasileiro acabar com essas termoelétricas na região norte, à medida que forem sendo construídas hidrelétricas lá para suprir a demanda energética da região. Tudo bem? Carvão mineral. Essas termoelétricas estão na região sul do Brasil. Por quê? Porque é a região sul do Brasil a única efetiva região que tem carvão mineral no subsolo. Por isso, tem termoelétricas de carvão mineral lá. Termoelétricas que queimam biomassa, são centenas, só que são pequenininhas. Como eu falei para vocês, são investimentos privados, né? As próprias indústrias constroem a sua própria termoelétrica e geram a sua própria energia, né? Economizando, né, se gerar a sua própria energia. Elas estão espalhadas pelo Brasil. Tudo bem? Qual é a grande coisa que a gente tem que guardar sobre as termoelétricas? Elas são consideradas estratégicas. Ou seja, elas suprem a demanda energética no inverno. Por quê? O Brasil chove mais no verão e chove menos no inverno. Então, no inverno, as nossas hidrelétricas estão menos cheias. Concorda? Tudo bem? Por elas estarem menos cheias, elas geram menos energia, o que faz uma necessidade da gente ter uma geração de energia maior das termoelétricas. Então, tem termoelétrica no Brasil que funciona o ano inteiro, mas tem algumas termoelétricas que só são ligadas na época do inverno para suprir o que as hidrelétricas não conseguem produzir pelo menor volume d'água nos reservatórios. Tudo bem? Mas, como eu disse para vocês, as termoelétricas geram energia a preço mais alto, né? Então, isso gera uma tarifa mais cara de energia que a gente sente lá na conta de energia. A gente está entrando aí na época de estiagem no Brasil. Há quanto tempo já não chove, hein, gente? Então, essa época é uma época onde a gente vai demandar termoelétricas no Brasil, o que vai subir o preço da tarifa de energia, não tenho dúvida. Tudo bem? Beleza? Dúvidas? Não? Ó, aqui mostrar rapidamente a região rica no Brasil em carvão mineral, tá? Na região sul, essas são as áreas de ocorrência de carvão mineral, tá? O carvão mineral, a gente tem 4 tipos de carvão mineral. O carvão mineral do tipo turfa, do tipo lignito, aqui está em espanhol, o tipo hulha e o tipo antracito. Quanto mais profundo, mais antigo é o carvão mineral. Quanto mais profundo, mais antigo e melhor a sua qualidade. O que significa qualidade? Potencial calorífico. Tudo bem? Ou seja, capacidade de gerar muito calor. Turfa e lignito
tem o potencial calorífico baixo. Uliantracito, potencial calorífico alto. Tudo bem? Antracito é o melhor de todos, porque tem muito carbono e pouca umidade. Turfa é o pior de todos, porque tem pouco carbono e muita umidade. No Brasil, o carvão mineral brasileiro é do tipo turfa e lignito. Então, nós temos um carvão mineral aqui de baixa qualidade, mas qualidade ainda suficiente, em se tratando do lignito, esse aqui, para funcionamento de algumas termoelétricas no sul do Brasil. Tudo bem? Gás natural, como eu falei para vocês, nós somos importadores de gás natural. A maior parte do gás natural que a gente importa vem da Bolívia. O Brasil, Petrobras, construiu esse gasoduto aqui, ó, tubulações para trazer o gás boliviano, chama Gasoduto Brasil-Bolívia. Esse gasoduto vem até São Paulo, vai para Rio de Janeiro, Vitória, com ramificação para Belo Horizonte e outra ramificação que desce para o sul do Brasil até Porto Alegre. Então, toda essa região brasileira ela é atendida por gás natural boliviano. Então, tem muitas termoelétricas e indústrias também que usam esse gás natural. Existe um outro gasoduto que é no litoral do Nordeste. Aí esse gás natural aqui já é importado, ele chega de navio e é distribuído aqui por esse gasoduto. Isso aqui em verde é um gasoduto em construção, que vai ligar o gasoduto do Nordeste ao do Sudeste. Essa obra está paralisada por suspeita, certeza absoluta de superfaturamento. Tudo bem? Um outro gasoduto que a gente tem, que está em construção, é o gasoduto que vai da região da bacia do rio Urucu, afluente do Amazonas, até Manaus. É uma região que tem gás natural, a gente explora gás natural aqui e vai levar esse gás natural para poder abastecer a capital amazonense. Beleza? Tudo bem? Então, essas são as termoelétricas. Dúvidas? Tudo bem? Então, tá bom. Olha aqui, ó. Principal impacto das termoelétricas, poluição atmosférica. Emissão de gases de acordo com o combustível fóssil. Emissão de CO2 por quilowatt de energia gerada. Se eu queimar carvão mineral, 955 gramas de CO2 por quilowatt. Se eu queimar óleo, no caso óleo diesel, petróleo, 818 gramas, quase 1 quilo, né, de CO2 por quilowatt gerado. Se eu queimar gás natural, 446. Então, as termoelétricas são poluentes. Entre os combustíveis fósseis, o menos poluente é o gás natural, que é exatamente o tipo de usina termoelétrica que o Brasil mais usa. No norte tem diesel, a gente está querendo acabar, e no sul tem carvão mineral, por isso que a gente tem algumas termoelétricas no sul a carvão mineral. Beleza? Muito bem. Por fim, na energia elétrica tradicional, as termonucleares. 1,5% da energia nacional. Aí é muito pouquinho, né? Posso chamar só de usina nuclear? Pode, mas o nome corretinho é termonuclear. Por quê? Porque ela é termo, ela é calor. Tudo bem? Então, professor, a gente queima urânio? Não, ninguém é maluco de queimar urânio, né? Então, o que vai acontecer? Você tem um reator nuclear aonde você vai ter pastilhas de urânio enriquecido que serão bombardeadas. Tá? Então, você vai bombardear o núcleo do urânio. Esse bombardeamento do núcleo do urânio, estou falando para vocês que sabem isso muito mais do que eu, porque estudaram radioatividade em química. Esse bombardeamento do núcleo do urânio vai gerar uma reação em cadeia, uma reação de fissão nuclear. Tudo bem? Essa reação em cadeia no reator gera muito calor. Esse calor do reator vai se propagar por essas barras aqui, ó, que passam dentro de um reservatório de água. Então, esse calor da reação nuclear, ele vai aquecer esse reservatório de água. Essa água vai ser aquecida a altíssima temperatura e essa água aquecida vai gerar vapor, e o vapor vai girar a turbina.
Tudo bem? Então, a turbina vai girar pela força do vapor, gerado pelo aquecimento da água. Aquecimento esse gerado pela reação nuclear. Por isso que ela é termonuclear. Tudo bem? Beleza? Usinas termonucleares, vantagens e desvantagens. Vantagem: a localização é semiflexível. Não é totalmente flexível como a termoelétrica, mas não é tão engessada como a hidrelétrica. Por que ela é o que precisa? Você precisa construir a termonuclear ou a usina nuclear numa área rica em água. Tudo bem? Por quê? Vocês estão vendo essa água, esse vapor aqui? Tudo bem? Esse vapor ele vai, né, ser condensado para virar água novamente. Tudo bem? Beleza? Mas veja, para que esse reator não exploda de tanto aquecimento, é preciso que você circule água em volta do reator. Não é essa água aqui não, tá? Você precisa circular água em volta do reator. Tudo bem? É como se fosse um radiador de um carro, né? Você vai circulando água ali para você diminuir a temperatura do reator. O radiador diminui a temperatura do motor. Tá bom? Beleza? Essa água aqui que circula no reator, ela se contamina com radioatividade. Então, é uma água radioativa. Eu não posso jogar essa água na natureza. Então, o que eu tenho que fazer com essa água que circula em torno do reator? Eu preciso resfriá-la. Então, a água circula no reator, sai quente, eu passo no condensador, esfrio ela e trago ela fria de novo para ela esfriar o reator. Ela sai quente, eu esfrio ela e aí eu fico num ciclo fechado. Tudo bem? Esse condensador, essa máquina, para poder esfriar a água, eu preciso de água para resfriar a condensadora. Aí eu pego água da natureza, resfrio a condensadora e devolvo essa água na natureza. Essa água que resfria a condensadora não entra em contato com o reator. Tudo bem? Então eu preciso de uma fonte de água grande. Então por isso que muitas nucleares estão perto de lago, perto de rio, perto do mar, porque eu preciso de fonte abundante de água. Tudo bem? Beleza? Localização semiflexível. Elevado rendimento energético, então produz muita energia dado o tamanho da usina, são as vantagens das termonucleares. E tem outra, né? Não polui a atmosfera, ela é limpa atmosfericamente falando. O que ela joga na atmosfera? Vapor d'água. Tudo bem? Então, ela tem essas vantagens. Então, ela é uma térmica que não polui a atmosfera, diferente das térmicas tradicionais. Tranquilo? Desvantagens. Urânio é uma fonte não renovável. Elevado custo para construir. É muito cara a construção de uma nuclear. E a geração de energia nuclear, a energia também é muito cara. Por quê? Porque o urânio enriquecido é muito caro. É caro para você enriquecer urânio, e se você não tiver tecnologia de enriquecer urânio, você tem que importar urânio enriquecido. Então, isso é muito caro. Outra coisa que torna cara essa usina, o fato que, daqui a pouco eu falo disso, que tem risco de acidentes. Então, você tem que ter todo um sistema de segurança implementado na usina, de evacuação da área, ou seja, você precisa de todo um sistema de segurança bem estruturado, permanentemente em funcionamento em caso de acidente. Outra coisa que deixa a energia da nuclear mais cara é o tipo de usina onde a mão de obra é a mais qualificada, técnicos e engenheiros nucleares. Então, os salários de quem trabalha lá dentro são mais elevados mesmo. Tudo bem? Então, tudo isso torna a energia nuclear, para o nosso bolso, que compra energia elétrica produzida delas, uma energia mais cara. Tudo bem? Risco de acidente, já volto a falar do risco de acidentes. Poluição térmica. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que resfriar a condensadora? Então eu pego água do lago, por exemplo, resfrio a condensadora e jogo de volta a água do lago. Só que quando eu resfriei a condensadora, essa água sai quente.
Aí eu jogo água quente no lago, e essa água quente no lago, no mar, onde quer que você joga, gera uma poluição térmica no local de despejo. Essa água sai tão quente que toda a fauna e flora daquele local específico do lançamento da água quente tende a desaparecer, tende a extinguir. Tudo bem? Então, é uma desvantagem a poluição térmica. Riscos de acidentes, risco alto ou baixo? Baixíssimo. O risco de acidente nuclear é baixíssimo. Só que tem um problema. Se ele acontecer, as consequências são enormes. Tudo bem? Risco baixo, mas consequências gigantescas, negativas. E outro problema, o lixo nuclear. As pastilhas de urânio que você usa, de urânio enriquecido, elas têm validade. Geralmente, essa validade vai de 1 a 2 anos. 2 anos depois, no limite, aquela pastilha não serve mais para o reator nuclear. Mas ela continua radioativa. E ela vai continuar radioativa pelos próximos 200 anos. E aí você tem que arrumar algum lugar para botar esse lixo nuclear. Tudo bem? E uma usina em alto grau de funcionamento, são muitas pastilhas funcionando ao mesmo tempo. Então, gera-se uma quantidade, a cada 2 anos, grande de lixo nuclear. O que fazer com o lixo nuclear? Né? É um problema. Esse lixo nuclear ele deve ser acondicionado em tambores de chumbo e, preferencialmente, colocado em caixas de cimento e enterrados. E na área onde ele foi enterrado, a área tem que ser cercada e vigiada militarmente para que ninguém se aproxime dessa região com risco de contaminação das pessoas e da sociedade em geral. Tudo bem? Então, o lixo nuclear é um problema, né? Principalmente aonde enterrar, né? Quem quer esse lixo nuclear perto de casa? Ninguém, né? Então, existe aí um problema, né? E outro problema, o risco de acidentes. O risco é baixo, mas as consequências são desastrosas. Esse aqui é o maior acidente nuclear da história, Chernobyl, né? Usina velha, com problemas operacionais, que superaqueceu e o reator explodiu, liberando alta quantidade de radioatividade. A radioatividade de Chernobyl na época era a União Soviética, a República da Ucrânia, Ucrânia hoje é um país independente, né? Essa radioatividade, a nuvem de radioatividade que é invisível, né, de Chernobyl se espalhou pela Europa, né? E essa radioatividade, ela vai se espalhando, depois ela cai, né? Ela se acumula no solo. Então, ela contamina a vegetação, ela contamina a agricultura, ela contamina o capim que o boi vai comer, que a vaca vai comer e você vai beber o leite, que você vai comer a carne, né? Ela contamina os legumes, ela contamina as hortaliças. Então, essa radioatividade ela parou a produção agropecuária da Europa durante um tempo, principalmente das áreas onde o nível de radioatividade foi muito elevado, né? Provocou morte de muita gente, né? Talvez você já tenha assistido a série da HBO, a Chernobyl, né? Matou muita gente ligado diretamente à usina e depois pessoas que moravam nas cidades próximas da Chernobyl. Então foi um acidente absolutamente terrível, né? Aqui é uma classificação dos acidentes nucleares, né? Nível 1 até nível 7. Nível 7, grande contaminação e muitas mortes. Foi Chernobyl em 86. Tá? Teve um outro acidente nuclear na Rússia, né? Na época da União Soviética, em 57, na usina de Kistin. Só que isso aqui não era uma usina nuclear de geração de energia, era uma usina de enriquecimento de urânio. Tudo bem? E ela enriquecia urânio para fins bélicos. Então não foi de usina de geração de energia elétrica, mas foi um acidente nuclear. Um outro acidente que teve foi nos Estados Unidos em 59, a usina de Three Miles Island, né? Era de geração de energia elétrica nível 5, mais de uma morte por radiação e grande quantidade de material radioativo. Fukushima foi o mais recente acidente nuclear, né? 2011, né? Por conta daquele terremoto, daquele tsunami que atingiu o Japão, isso danificou a usina de Fukushima, gerando liberação de radioatividade. Tokaimura, Japão, 99.
Essa aqui não era usina de geração de energia elétrica, era usina de enriquecimento de urânio, também houve um vazamento nuclear, né? Então, esses aqui são os mais importantes, beleza? Esses aqui são os países, em 2009 mudou muito pouco, tá? Vou falar o que mudou, que mais produziam energia nuclear, energia elétrica por meio nuclear. Tudo bem? Então, a gente tem aqui esses países e a sua participação na energia nuclear mundial. Primeiro lugar, Estados Unidos. Tudo bem? Com uma grande participação e continua intenso na produção nuclear. Segundo lugar, França, 16%, continua intenso. Tá? Aí a gente tem em terceiro lugar, Japão. No Japão, está despencando a produção nuclear desde o acidente de 2001. O Japão está abandonando a opção nuclear. Tudo bem? Outros países com produção importante. Rússia mantém, Coreia do Sul mantém, a Alemanha abandonou também a opção nuclear. Ainda tem usina nuclear, mas a ideia é substituir por outros tipos de usina. Tá? Pulei aqui Aqui são outros, né? Outros países, né? E aqui países com uma produção menor. E o Brasil? Muito pouco, né? Como a gente vem falando aqui, o Brasil, a produção aqui no Brasil é apenas 1,5% da energia elétrica brasileira. O Brasil tem 2 usinas nucleares, tá? A usina de Angra 1, que produz apenas 600 megawatts. A usina de Angra 2, que fica no mesmo lugar que Angra 1, que produz 1.300 megawatts. Tá? E a usina de Angra 3, que não está construída. Isso aqui é Photoshop, é fake, é imagem fake. É só para vocês saberem aonde a usina de Angra 3 vai ser construída. É a mesma tecnologia de Angra 2. Angra 3 produzirá também 1.300 megawatts, levando em consideração que cada 700 megawatts abastece uma cidade de 1 milhão de habitantes. Essas duas juntas aqui dão 1.900, dá 2 milhões e um pouquinho de habitantes, mais 1.300 no futuro vai dar para abastecer uns 5 milhões. Então, usinas de Angra basicamente abastecem o estado do Rio de Janeiro, né? Não todo o estado, parte do estado do Rio de Janeiro. Tá? Angra 1 é uma usina antiga de uma empresa alemã, tá? De uma empresa norte-americana. O reator foi construído pela empresa Westinghouse, norte-americana. Esse reator foi comprado em 1972. A usina foi construída na praia de Itaorna, em município de Angra dos Reis, e ela começou a funcionar em 1981. Foram 9 anos de construção da usina com várias paralisações, principalmente porque o peso da usina não foi suportado pelo terreno. O terreno era um terreno muito instável. A escolha geológica do lugar não foi boa. Tá? Depois é que pararam para pensar que o nome da praia é Itaorna. E o nome Itaorna vem do tupi. E Itaorna quer dizer pedra podre. Né? Pedra podre. Os índios deram o nome da praia de Pedra Podre. Então avisaram, cuidado para fazer coisa pesada aí, principalmente usina nuclear, que não vai aguentar. Aí a gente fez aqui e deu errado. Né? E aí a gente teve que fazer fundações maiores, quer dizer, o custo foi muito elevado. Angra 1 é uma usina com uma produção baixa, reator antigo e que dá vários problemas. Constantemente ela para de funcionar. Lá no Rio de Janeiro é apelidada de usina vagalume. Acende, apaga, acende, apaga. Tá? A usina de Angra 2 ela é resultado de um acordo nuclear que o Brasil fez nos anos 70 com a Alemanha. É uma usina tecnologicamente de melhor qualidade, um acordo feito entre o governo brasileiro e alemão e a empresa alemã Siemens. Né? O reator de Angra 2 ele chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 79. Em 2001, em 79. Em 82, começaram a construir a usina, mas ela ficou pronta só em 2001, tá, gente? Então, de 82 para 2001, são 20 anos, né, praticamente, 19 anos para construir uma única usina. Ela parou várias vezes, por quê? Por conta de crises econômicas no Brasil, daí ela demorou muito a ser construída. E ela foi construída durante a década de 80, conhecida como a década perdida da economia brasileira,
uma década onde o Brasil viveu hiperinflação, viveu baixíssimo crescimento econômico. Tudo bem? Em 86, graças a esse acordo com a Alemanha, chegou o reator de Angra 3. E quando chegou o reator de Angra 3, a gente estava ainda tentando construir Angra 2, resultado, guardamos o reator de Angra 3 e ficou guardado lá no galpão, tá? Guardado a 7 chaves. E ficou, e esqueceu lá, encheu de teia de aranha. Até que em 2010, o governo Lula resolveu botar em ação a construção de Angra 3. Já tem o reator, então vamos construir essa porcaria. Ela começou a ser construída no governo Dilma, em 2012, e as suas obras foram paralisadas em 2015. Por que elas foram paralisadas em 2015? Por suspeita, certeza absoluta de superfaturamento e alta corrupção. Então, a Angra 3 ainda está em obra. Na verdade, as obras estão paralisadas. Angra 3 ainda não funciona. Então, temos apenas 2 usinas no Brasil, Angra 1 e Angra 2, produzindo 1,5% da energia nacional. Tudo bem? Beleza? Ficou faltando aí para a gente finalizar essa parte de energia, falar um pouquinho das fontes alternativas, eólica, solar. A gente fala disso na próxima aula e começa também na próxima aula um assunto novo, que é o processo de industrialização brasileiro e a evolução no Brasil do sistema de transportes. Tranquilo, turma? Tranquilo, Alfeu? Tranquilo, Sérgio. Então tá bom. Beijo para os meninos, beijo para as meninas. A gente se encontra aí na próxima semana, né? Que é o nosso penúltimo encontro, né? Dessa sequência inicial, né?